Era o fim de um longo verão quando decidi voltar para casa. Passei os últimos 2 anos estudando jornalismo em São Paulo, longe da cidade onde cresci. Coimbra, um pequeno município no interior de Minas Gerais, nunca foi um lugar cheio de surpresas. Pelo menos, não até agora. A viagem de ônibus foi exaustiva. O calor sufocante misturado ao cheiro de poeira e café barato me deixou ainda mais ansiosa. Mas nada disso se comparava à sensação de estranheza que crescia dentro de mim conforme nos aproximávamos da rodoviária. Meu pai, Miguel, me esperava do lado de fora. Ele parecia o mesmo de sempre, cabelos grisalhos bem cortados, camisa social dobrada nos cotovelos, um olhar atento, mas difícil de decifrar. No entanto, havia algo nele que não se encaixava. Uma tensão nos ombros, um silêncio mais pesado do que o normal. Bem-vinda de volta, Isabela, ele disse, com um meio sorriso. Eu assenti, jogando minha mochila no banco de trás do carro. A estrada que levava até nossa casa era cercada por colinas e árvores altas. O silêncio entre nós era cortado apenas pelo som do motor e pelo chiado baixo do rádio. Ele nunca foi um homem de muitas palavras, mas naquela noite o silêncio parecia ainda mais opressor. Como foi a faculdade? Perguntou finalmente, os olhos fixos na estrada. Foi bom. Muita correria. Mas estou feliz por estar de volta por um tempo. Ele assentiu, mas não disse nada. Algo me dizia que sua mente estava em outro lugar. A casa era a mesma de sempre, simples, com paredes de tijolos vermelhos e um jardim mal cuidado. Subi para o meu quarto e joguei minha mala no chão. A cama ainda tinha os mesmos lençóis floridos de quando eu era adolescente. Na estante, os livros antigos continuavam empilhados da mesma maneira. Tudo estava exatamente igual, e, ao mesmo tempo, diferente. Naquela noite, acordei de repente. O relógio marcava 2h47 da manhã. Do corredor, uma luz fraca escapava pela fresta da porta do escritório do meu pai. Levantei devagar, tentando não fazer barulho. Espiei pela fresta e vi meu pai sentado à mesa, segurando uma velha fotografia da minha mãe. Ele falava no telefone. A voz era baixa, tensa. Não. Ela não pode saber disso. Nunca. Minha respiração ficou presa na garganta. Ela? Ele estava falando de mim? O silêncio voltou quando ele desligou a chamada e passou as mãos no rosto, como se carregasse um peso enorme nos ombros. Voltei para o quarto rapidamente, meu coração martelando no peito. O que ele estava escondendo? No dia seguinte, meu pai saiu cedo. Eu sabia que ele trabalhava meio período no cartório da cidade, então decidi aproveitar sua ausência para procurar respostas. Fui até o escritório. As cortinas pesadas bloqueavam a luz do sol, deixando o ambiente escuro e abafado. Havia livros e documentos empilhados na mesa, junto com uma caixa de madeira que parecia velha e desgastada. Ao abri-la, senti um frio na espinha. Dentro, havia cartas, fotos antigas e um pequeno envelope amarelado com meu nome. Meu coração disparou. A caligrafia era da minha mãe. Minhas mãos tremiam enquanto abria a carta. Havia apenas uma frase escrita. Perdoe-me, mas eu não tinha escolha. Quando chegar o momento certo, vá para Rio de Janeiro e encontre Vicente R. Ele pode te contar tudo. Meu corpo inteiro ficou gelado. Vicente R? Quem era ele? A carta não tinha data, mas a tinta estava desbotada. Parecia ter sido escrita anos atrás. Meu pai sabia sobre isso? E por que ele nunca me contou nada? Antes que eu pudesse pensar em mais perguntas, ouvi o barulho da porta da frente se abrindo. Ele estava de volta.
Fechei a caixa rapidamente e saí do escritório o mais silenciosamente possível. Os dias seguintes passaram devagar, mas a inquietação dentro de mim só crescia. Eu tentava agir normalmente, mas minha mente estava obcecada com aquela carta. Foi então que comecei a notar algo estranho. Primeiro, foi na padaria da esquina. Um homem de terno escuro estava sentado no balcão, tomando café. Ele parecia normal, mas seus olhos me seguiram por alguns segundos antes de desviar o olhar. Depois, na praça central. O mesmo homem estava sentado em um banco, fingindo ler um jornal. E então, perto da minha casa. Ele estava lá de novo, encostado em um carro preto, mexendo no celular. Meu estômago se revirou. Alguém estava me seguindo. Contei ao meu pai naquela noite. Você tem certeza disso? Ele perguntou, a mandíbula tensa. Sim. Eu vi esse homem várias vezes. E não acho que seja coincidência. Meu pai ficou em silêncio por um longo momento, depois respirou fundo. Não se preocupe com isso, Isabela. Você sempre foi muito imaginativa. Mas algo no tom da sua voz me fez sentir que ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Eu precisava de respostas. Vicente R. era a minha única pista sobre o que aconteceu com minha mãe. No dia seguinte, usei um antigo catálogo telefônico online e encontrei um endereço vinculado a um Vicente Rocha no Rio de Janeiro. Um nome comum, mas era a única coisa que eu tinha. Comprei uma passagem de ônibus para a manhã seguinte. Meu pai não podia saber. Eu estava prestes a descobrir a verdade. E tinha certeza de que nada seria como antes. O ônibus balançava levemente na estrada enquanto eu olhava a paisagem mudar. Deixei Coimbra para trás ao amanhecer, levando apenas uma mochila e a carta da minha mãe bem guardada no bolso. O destino? Rio de Janeiro. Eu não fazia ideia do que encontraria por lá. Vicente Rua era minha única pista, e mesmo assim, eu não sabia se podia confiar nele. Uma coisa era certa, meu pai estava escondendo algo grande, e eu precisava descobrir o que. Cheguei à rodoviária do Rio no meio da tarde. O calor era intenso, e o ar parecia pesado, cheio de vida e movimento. O endereço que eu tinha levava a uma pequena livraria no centro da cidade. As ruas estreitas estavam cheias de gente, e os vendedores ambulantes gritavam suas ofertas como se cada palavra fosse uma batalha pela atenção dos passantes. Parei na frente da livraria. O letreiro antigo dizia livros e memórias. Respirei fundo antes de entrar. Lá dentro, o cheiro de papel envelhecido e café recém-passado me envolveu. Atrás do balcão, um homem idoso de cabelos grisalhos e olhos afiados me observava com curiosidade. Posso te ajudar? Estou procurando Vicente Rocha. O homem entrelaçou os dedos e inclinou ligeiramente a cabeça. Então, você finalmente veio. Meu coração deu um salto. Vicente me levou até um pequeno escritório nos fundos da livraria. As paredes estavam cobertas de estantes lotadas, e havia uma mesa de madeira repleta de papéis amarelados. Ele abriu uma gaveta e tirou uma caixa de madeira antiga. Sua mãe sabia que um dia você viria, ele disse, deslizando a caixa até mim. Minhas mãos tremiam quando levantei a tampa. Dentro, encontrei fotos antigas, algumas cartas e uma passagem de ônibus para Búzios, datada de 10 anos atrás. Meu estômago se revirou. Seu pai nunca te contou a verdade, não é? Vicente perguntou. Eu engoli em seco. O que você quer dizer com isso? Ele suspirou pesadamente, escolhendo bem as palavras. Sua mãe não desapareceu como seu pai fez você acreditar. Ela fugiu. O mundo ao meu redor pareceu girar. Isso não faz sentido, murmurei.
Meu pai disse que Seu pai escondeu a verdade. Ele sabia onde ela estava o tempo todo. Eu fiquei sem palavras. Saí da livraria desnorteada. Minha mãe estava viva. Ela escolheu ir embora. E meu pai mentiu para mim durante toda a minha vida. Mas antes que eu pudesse processar tudo, um arrepio percorreu minha espinha. Do outro lado da rua, o homem de terno escuro estava encostado em um carro preto. Ele estava me seguindo de novo. Meu coração acelerou. Fingi não tê-lo visto e comecei a caminhar rapidamente para longe dali. Mas quando dobrei a esquina, ouvi passos atrás de mim. Eu não podia deixar que ele me alcançasse. Entrei em um café e fui direto ao banheiro. Tranquei a porta e respirei fundo, tentando acalmar o pânico. Quem era esse homem? E, mais importante, o que ele queria comigo? Esperei alguns minutos antes de sair do café. O homem tinha sumido, mas meu corpo ainda estava em alerta. Voltei para um hotel barato perto da rodoviária e me tranquei no quarto. Peguei a passagem de ônibus para Búzios que estava dentro da caixa de Vicente. Data: 10 anos atrás. Destino: Rua das Palmeiras 205. Peguei o celular e pesquisei o endereço. Era uma pousada pequena na orla da praia. Se minha mãe realmente fugiu, era para lá que ela tinha ido. E eu precisava encontrá-la. Comprei uma passagem para a manhã seguinte. Meu pai nunca quis que eu descobrisse isso. Mas agora, eu não podia mais voltar atrás. O mar se estendia diante de mim, azul e infinito. O ônibus para Búzios havia chegado há poucos minutos, mas eu não conseguia sair do lugar. Meu coração batia forte contra o peito. Minha mãe estava aqui. Ou pelo menos, esteve. A pousada indicada na passagem de ônibus era pequena, de frente para o mar. As paredes brancas e as janelas de madeira azul faziam parecer um lugar pacífico, mas dentro de mim tudo estava em caos. Respirei fundo e caminhei até a recepção. Com licença. Você conhece uma mulher chamada Helena Mendes? A recepcionista, uma mulher de meia-idade com cabelo preso em um coque, me olhou por um instante antes de responder. Quem quer saber? Sou a filha dela. O rosto dela se transformou. Primeiro, surpresa. Depois, um certo desconforto. Sua mãe já não mora aqui há muito tempo, querida. Mas ela morou? A mulher hesitou, depois assentiu lentamente. Sim. Ela ficou aqui por um tempo, mas depois foi embora com um homem. Meu peito apertou. Você lembra o nome dele? Renato. Renato Almeida. Eu não conseguia processar. Minha mãe fugiu com outro homem. E esse homem tinha nome e sobrenome. Mas antes que eu pudesse perguntar mais, senti um calafrio na espinha. Olhei por cima do ombro. Do outro lado da rua, o homem de terno escuro estava lá de novo. Dessa vez, ele não tentou se esconder. Ele queria que eu soubesse que estava me vigiando. Tem algo errado? A recepcionista perguntou. Minha respiração estava curta. Eu preciso ir. Saí rapidamente da pousada, sem olhar para trás. Se aquele homem estava me seguindo desde Coimbra, ele sabia que eu viria para cá. Mas por quê? Caminhei rápido pelas ruas de paralelepípedo, tentando sumir no meio dos turistas. Mas, de repente, uma mão agarrou meu braço. Virei assustada. Era ele. De perto, vi que era um homem na casa dos 40 anos, de cabelos bem cortados e olhos escuros e frios. Isabela, você precisa parar de procurar por ela. Minha pele arrepiou. Quem é você?
Ele olhou ao redor, como se estivesse avaliando se alguém nos observava. Se continuar com isso, vai acabar se metendo em algo que não pode controlar. Meu coração acelerou. Você sabe onde ela está? Ele hesitou. Sei. Mas você não quer encontrá-la. Meu sangue gelou. O que isso significa? Significa que, se você soubesse a verdade, nunca mais olharia para ela da mesma forma. Ele me soltou e foi embora antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa. Eu não podia parar agora. Se minha mãe ainda estava viva, eu precisava vê-la. Peguei o celular e procurei pelo nome Renato Almeida. Depois de algumas tentativas, encontrei um endereço em Cabo Frio, uma cidade vizinha. Sem pensar duas vezes, peguei um táxi. O caminho até lá foi um borrão. Eu só conseguia pensar no que diria quando a encontrasse. Então, quando o carro parou na frente de uma casa simples perto da praia, meu coração parou junto. O portão estava aberto. Caminhei até a varanda. E foi quando eu vi ela. Minha mãe. Helena Mendes, depois de 10 anos. Os cabelos mais curtos, algumas rugas que não estavam lá antes, mas ainda era ela. E quando nossos olhos se encontraram, o tempo parou. Ela regalou os olhos e cobriu a boca com a mão, como se tivesse visto um fantasma. Isabela. Minha garganta travou. Oi, mãe. Por alguns segundos, nenhuma de nós conseguiu dizer nada. Então, ela respirou fundo e abriu a porta. Entre. A casa era pequena, mas aconchegante. O cheiro de café recém-feito preenchia o ar. Ela me observava como se ainda não acreditasse que eu estava ali. Você cresceu tanto, ela murmurou. Minha voz saiu dura. Você fugiu. Ela abaixou a cabeça. Eu não tinha escolha. Tinha, sim. Mas escolheu deixar a gente para trás. Os olhos dela ficaram marejados. Eu entendo que esteja com raiva. Mas não foi tão simples assim. Então me explica. Ela hesitou, como se estivesse decidindo se me contava ou não. Então, finalmente, falou. Seu pai não é quem você pensa que ele é. Meu corpo congelou. O quê? Ele mentiu para você a vida toda. Ele fez coisas horríveis, Isabela. E eu tive que fugir, por quê? Ela parou. Porque eu me apaixonei por outra pessoa. Aquelas palavras bateram em mim como um soco. Então foi isso? Você escolheu ele? Escolheu o Renato em vez da sua família? Ela balançou a cabeça, mas as lágrimas já escorriam pelo rosto. Foi mais do que isso. Seu pai, ele. De repente, ouvimos um barulho lá fora. Um carro parou na frente da casa. Minha mãe ficou pálida. Corri até a janela e meu coração disparou. Era meu pai. Ele saiu do carro com um olhar frio e intenso. Helena se levantou bruscamente. Isabela, me escuta. Você precisa sair daqui. Agora. Mas eu já não conseguia me mexer. Eu nunca tinha visto meu pai com aquela expressão antes. Ele olhou diretamente para mim. Vamos para casa, filha. Fiquei entre minha mãe e meu pai. Duas versões diferentes da mesma história. Duas pessoas que esconderam a verdade de mim. Eu não sabia em quem confiar. E, naquele momento, tive certeza de uma coisa. Eu estava no centro de algo muito maior do que imaginava. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.